A Secretaria de Missões, CNEADEMA, passa a apresentar Programa Kairós. Programa Kairós. Apresentação: presbítero Jailton Ribeiro e presbítero Silvio Lisboa. Programa Kairós, o programa que te conecta com Deus. Muito bom dia cidade de Marituba, bom dia a todos os irmãos que estão a nos ouvir nesta manhã, manhã de sabadão, manhã ensolarada, manhã abençoada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para te levar o melhor da palavra, a palavra que salva, que cura, que transforma, uma palavra de bênção para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Estamos chegando ao final de mais um ano, estamos aqui no último ano, mês de dezembro, sabadão, 21 de dezembro de 2024. Este é o Programa Kairós. Programa Kairós é uma realização da CNEADEMA, a Secretaria de Missões do Campo Rocha Eterna, em Marituba. Temos como nosso pastor presidente, pastor Gesanias Calderaro, e a sua esposa missionária Dalva Calderaro, são os nossos pastores, presidente do nosso campo. Temos como vice nosso pastor Isaac Bandeira. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Programa Kairós. Apresentação: presbítero Jailton Ribeiro e presbítero Silvio Lisboa. Graças a Deus, estamos de volta. Hoje, precisamente, estamos com um programa muito especial. Estamos recebendo aqui a irmã Sônia Regina, nossa coordenadora da EBD. Hoje, a temática do nosso Programa Kairós, é a nossa última lição, que será ministrada na data do dia 29 de dezembro. E aqui hoje resolvemos abordar esta temática, nossa última lição da Escola Bíblica Dominical, da revista da Escola Bíblica Dominical. E estamos recebendo hoje aqui a nossa coordenadora do nosso Campo Rocha Eterna, a irmã Sônia Regina, e também o nosso professor lá do Templo Central, professor da EBD, pastor Erivelto Girardi, e também o nosso presbítero Silvio, que é um dos nossos apresentadores do nosso programa. E vamos abordar hoje esta temática, que é o assunto da última lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema: as promessas de Deus são infalíveis. Então você, ouvinte aqui da Rádio Maria FM, do Programa Kairós, hoje a temática do nosso programa vamos estar abordando aqui, juntamente com o nosso pastor Erivelto. Pastor é professor da EBD e também é professor professor municipal, né, pastor? Pastor de religião, professor de religião e história. Temos aqui alguém gabaritado por Deus para falar deste importante tema, desta importante temática. Ele é o nosso professor lá do Templo Central da Escola Bíblica Dominical. Presbítero Silvio vai aqui fazer a leitura da palavra. Eu quero lembrar para todos os nossos ouvintes que você que vai nos acompanhar, este programa de hoje é especial. Vamos estar transmitindo para o YouTube, está sendo gravado, será jogado no nosso canal. E você que irá nos acompanhar no YouTube, sinta-se abençoado. Comentem, compartilhe, dê um like, inscreva-se no nosso programa, porque será bênção de Deus para a tua vida. Não perca, segue conosco até o final do programa, porque certamente Deus tem uma palavra para a tua vida. Presbítero Silvio Lisboa fazendo a leitura da palavra do Senhor. Graças a Deus, bom dia, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes e amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa continuar abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família e o trabalho das suas mãos. A leitura da palavra de Deus, nós vamos fazer referente aqui à lição
tá? Do dia 29, lição de número 13, se encontra em Salmo 102 e 2 Pedro, capítulo de número 3, tá? Capítulo de número 3, verso 1 ao 13, e o Salmo que leremos primeiro é do 25 ao 27. Você que está aí na sua casa e deseja nos acompanhar, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe nesta leitura. Vamos lá, Salmos 122, verso 25 ao 27, diz assim: Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão, como roupas os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Graças a Deus, que maravilha, né? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Queremos te render graças, meu Deus, pelo momento ao qual o Senhor reservou a cada um de nós. Muito obrigado, meu Deus, pela leitura da tua palavra. Já quero pedir a ti, ó Pai, que possa guardar a mesma dentro de nossos corações, dentro de nossas mentes, e que nós venhamos a colocar em prática em nossas vidas. Pai, continua abençoando os ouvintes da Rádio Mari, continua, Senhor, abençoando os teus filhos e filhas, Pai, que acompanham o programa Kairos, os nossos colaboradores também, Pai, abençoa de forma grandiosa. Fica conosco, Pai, assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Maravilha de Deus! Irmã Sônia Regina, coordenadora da EBD do Campo Rocha Eterna. Irmã Sônia, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor, a todos os que estão conectados a essa rádio Umari. Quando nós estamos no programa Kairos, eu quero de antemão agradecer ao presbítero Jailton, ao presbítero Silvio pelo convite, me sinto honrada. Está aqui também juntamente conosco o nosso professor, um dos nossos professores da Escola Bíblica Dominical, como o presbítero bem já ressaltou, né? O pastor Elivelto. E estamos aqui nesta manhã para mencionarmos, falarmos, né, sobre a importância da Escola Bíblica Dominical, para conversarmos também acerca da nossa última lição desse trimestre de 2024. Vamos terminar o ano, né, de maneira gloriosa com essa lição. Nós tivemos esse quarto trimestre, essa revista escrita pelo comentarista Elinaldo Renovato, ele veio trazendo para nós uma gama de conhecimento acerca das promessas de Deus. O interessante é que essas promessas, ele não só alcançou de maneira particular cada um de nós, mas ele nos demonstrou também acerca da nação de Israel, acerca da igreja como um todo e particularmente a cada um de nós. Nós encontramos aqui promessas que foram nos faz entender que há uma condição, é condicional ao homem
algumas delas para ocorrerem nas nossas vidas, mas também nós aprendemos que há promessas feitas pelo Senhor na palavra dele que, independentemente do homem acreditar, confiar, elas são soberanas e elas vão acontecer. E esta última lição, né, que nos fala que as promessas de Deus são infalíveis, é o que nós vamos estar comentando nesta manhã, para trazer, eu tenho certeza que o Espírito Santo, quando ele usou este homem de Deus, né, esse pastor, o pastor Elinaldo Renovato, foi para que viesse colocar em nossos corações uma certeza maior, uma confiança maior, uma esperança maior, né, sobre o conhecimento das promessas de Deus que nós encontramos na palavra do Senhor. E eu espero que nesta manhã tudo que aqui for falado, comentado, sirva para edificação e somatória de conhecimento na sua vida. Eu agradeço demais de estar aqui e me sinto honrada de estar aqui nesta manhã com vocês. Graças a Deus, né? Então, esta temática tão importante que a irmã Sônia acabou de abordar aqui, são temas de extrema importância para a nossa vida, para todo cristão, né? E hoje, em especial, vamos abordar que as promessas de Deus são infalíveis, né? A infabilidade, a palavra infabilidade significa qualidade de não poder errar ou enganar-se, ou seja, de ser infalível, né? Não tem margem de erro. E é o que nós vamos aqui abordar em algum ponto da lição, a infabilidade de Deus, né? E o tema central da lição, as promessas de Deus são infalíveis. Pastor Erivelto Girardi, nosso professor, ali do Templo Central, com a oportunidade. Bom dia a todos. Antes eu gostaria de agradecer o convite, dos amados irmãos para estar aqui em mais um programa, né, da Kairos. É a primeira vez que aqui estou nesse momento tão importante, entendendo a importância que esse programa tem sido para os corações de muitos de nossos irmãos e dos nossos ouvintes. Então, saudações ao meu amado presbítero Jair, presbítero Silvio e irmã Sônia, que aqui está presente. Bom, a nossa última lição da revista é de número 13, que ela tem como tema as promessas de Deus, elas são infalíveis, né? Elas não falham. A infalibilidade das promessas de Deus para as nossas vidas. No decorrer desse trimestre, nós falamos de inúmeras promessas do Senhor. Inúmeras promessas de cura, promessas de paz para filhos, promessas de provisões, né? Então foram faladas de várias promessas do Senhor para nossas vidas. E essa aqui é a promessa de Deus são infalíveis. É interessante que logo no início nós podemos identificar aqui na revista que o tema, a palavra-chave justamente é essa, infalibilidade, né? A infalibilidade. Então, lá no Salmo 102 vai revelar essa autoridade de Deus, que vai exemplificar o seu governo, né, sobre a criação, que vai fazer, na verdade, um contraste. Um contraste do quê? De que tudo nesse mundo passa. Tudo nesse mundo passa, né? Tudo aquilo que Deus, toda a obra da criação, toda a criação, tudo que existe vai passar. Mas as promessas de Deus, elas não passarão. Né? Elas se cumprirão na vida daqueles que creem. Então, nesse primeiro ponto aqui, que Deus é infalível, Deus não falha naquilo que Ele cumpre, Deus é fiel. Né? É como se aquilo que Deus, as promessas que Deus lança sobre as nossas vidas, é como se Deus estivesse se comprometendo conosco em algo, em fazer algo. Se Ele lança uma promessa para nós, Ele está se comprometendo em fazer algo por alguém. Então, se Ele se comprometeu, Ele lançou a sua promessa, então Ele tem esse compromisso de cumprir aquilo que Ele fez. Então, nisso, nós, cristãos, você, amado ouvinte, pode ter segurança, pode se sentir seguro. Por quê? Porque, de uma certa forma, Deus irá cumprir aquilo que Ele te fez, a promessa que Ele te fez. Interessante, pastor,
que aqui na própria lição, né, no subsídio dos professores, diz assim, que quem tem a sua esperança ancorada nas promessas de Deus faz uma caminhada segura, sabendo que nada neste mundo é capaz de roubar de nós o que Deus prometeu. A caminhada do cristão, quando ele ancora a sua fé, a sua confiança nessas promessas, ele faz uma caminhada segura. Pode vir, né, uma situação de um lado ou do outro, mas ele está firme. Por quê? Porque ele está ancorado nas promessas de Deus, e Deus ele é fiel para cumpri-las, né? Existe a questão que as pessoas muitas das vezes questionam, por que tanto demora, né, o cumprimento dessas promessas? Pedro ele vai falar aqui, que lá em 2 Pedro, capítulo 3, justamente, que as pessoas irão questionar isso, né? Cadê, né? Não vai ocorrer a vinda do Senhor, que é a promessa, a vinda do Senhor é uma das promessas Isso. que nós aguardamos, né? Nós cristãos aguardamos ansiosamente essa promessa da vinda do Senhor. E hoje as pessoas questionam, achando que Deus está demorando, Deus está tardando, né? Aí lá em Pedro vai falar justamente isso, que nós devemos não entender isso como algo de tornar para nós uma insegurança, mas entender que Deus está prolongando esses momentos para dar oportunidade à pessoa para se converter, para fazer uma autorreflexão em sua vida e reconhecer Deus como seu Senhor. Está sendo longânimo para com a humanidade, Exatamente, né? Essa longanimidade de Deus, essa paciência de Deus, para que as pessoas possam, de uma certa forma, reconhecer os seus erros. Maravilha, né? Bênção de Deus, aí como o pastor Evelto já mencionou, tá no segundo ponto, né? Uma promessa infalível, que as pessoas, elas tendem como o Senhor estivesse tardando. Essa promessa eu ouço que o Senhor ele vai voltar desde a minha mocidade, desde a minha criancice, eu já ouço falar que Deus ele vai voltar e até hoje não voltou. Quando será este acontecimento? São coisas que não existem, né, pastor? Mas queremos aqui afirmar, mediante a palavra de Deus, que essa promessa, Deus ele é fiel para cumpri-la. Deus ele vai cumprir em nossas vidas. Vai voltar para buscar a sua igreja, né? E ela vai se cumprir de duas formas na nossa vida. Ou através do arrebatamento da igreja de forma coletiva, né? Ou pode ser individual. O Senhor ele pode voltar daqui a pouco para qualquer um de nós, né? Individualmente. O apóstolo Paulo vai falar acerca do arrebatamento daqueles que morreram em Cristo, né? Aqueles que morreram em Cristo hão de ressuscitar o soar da trombeta, e ele diz: de nós, aqueles que estivermos vivos, seremos arrebatados, né? Então, ela vai se cumprir de duas formas: ou a pessoa já vê morrido em Cristo, ou será arrebatado, mas vai acontecer, porque a palavra do Senhor diz que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. O interessante aqui também é que na lição vai dizer que ele não esquece nenhuma de suas promessas, porque é zeloso para cumprir o que prometeu. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis. E isso aqui a gente abre até um parênteses para dizer o seguinte: se a palavra de Deus ela é a fonte dessas promessas infalíveis, então o cristão ele precisa estar se alimentando constantemente desta palavra. Ele precisa crer, confiar, buscar conhecimento nessa palavra, porque se nós não tivermos este zelo, este cuidado de estar nos alimentando diariamente dessa palavra, fica difícil, né? Sim. É a palavra de Deus. E se é através dela que nós temos conhecimento das promessas, então é necessário que nós venhamos buscar cada dia mais o entendimento, o conhecimento, a aplicação do que esta palavra tem para nos ofertar. O interessante é que Jeremias capítulo 1, versículo de número 12 diz o seguinte: e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Essa fala do Senhor com o profeta, voltando o versículo de número 10, diz o seguinte: olha,
Põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Quando o Senhor fala com o profeta Jeremias, ele diz o que vês. Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira, né, que floresce, ou seja, essa amendoeira, ela significa renascimento, vida nova. Então, essa promessa de Deus, né, como está lá em Josué 21, 45, nenhuma das palavras ou promessas de Deus ele deixou de cumprir ao povo de Israel, assim como também ele não deixou de cumprir para nós, né? Essa palavra nos alcançou. Então, todas as promessas divinas, elas se cumprem. Ainda que para alguns seja tardio, né? O pessoal, estou esperando Jesus desde o tempo da minha avó, desde o tempo da minha bisavó, então voltarei para o mundo. Não, acalma, né? Sossega e espera, porque o Senhor cumpre com as suas promessas. Louvado seja. O interessante é que, para vivermos essas promessas de Deus, existem alguns passos que precisamos dar, né? Alguns passos. Às vezes nós entendemos a soberania de Deus, sim, mas não podemos esquecer a responsabilidade do homem. Por exemplo, quais são os passos que nós poderíamos dar para viver essas promessas, essas inúmeras promessas em nossas vidas? Um dos passos seria o quê? Buscar o Senhor. É um dos passos, buscar a Deus. Lá em Mateus vai dizer assim: pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Então, quando entendermos que devemos buscar o Senhor, enquanto se pode achar, é um dos passos que nós estamos dando para vivenciarmos essas promessas de Deus em nossas vidas. Para vivenciarmos. O outro passo é a conversão. É nós entendermos a pessoa se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar o Senhor, né? E buscar o Senhor. Lá em Isaías vai falar: deixa o perverso o seu caminho, o injusto, o cruel, o maldoso, né? Deixa os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdão. Então, esses são os dois passos que toda pessoa, qualquer ser humano, deve dar para desfrutar e vivenciar essas promessas de Deus. É buscar o Senhor e se converter dos seus maus caminhos. E desfrutar, quando nós desfrutamos das promessas de Deus, devemos sempre ressaltar que tudo que Deus nos dá, tudo que Deus promete para as nossas vidas, é para nós sermos pessoas melhores. Irmãos? Para nós sermos pessoas melhores. Deus jamais vai realizar promessas na vida de um homem que é para torná-lo pior. Torná-lo pior. Todas as bênçãos que o Senhor nos proporciona é para nos tornarmos bons cidadãos dentro da sociedade, bons cristãos, bons irmãos, bons pais, bons filhos. Então essas promessas se cumprem para isso. O que tem acontecido é o inverso. As pessoas desfrutam das promessas de Deus e esquecem-se dele. E nós não podemos jamais perder a nossa comunhão com o Senhor por conta dessas promessas que talvez se cumpram na vida de muitos e que esquecem que a comunhão com Deus é mais importante. Lembramos isso de Moisés, né? Moisés, ele pode não ter entrado na Terra Prometida, mas ele desfrutou da comunhão plena com o Senhor Deus. Então, nós devemos sempre ressaltar isso, que é muito importante para que nós entendamos que é vivenciar as promessas de Deus, mas permanecer sempre em comunhão com o Senhor. Porque alguém pode querer desfrutar dessa promessa, mas não querer ter compromisso com o Deus da promessa. E entra aquela questão, como você falou, que um dos passos, né, para desfrutar dessas promessas, vivenciar essas promessas, é a conversão, né? E eu entendo que essa conversão é muito mais do que, às vezes, alguém só ir na frente e declarar muito bem, né? Olha, eu estou aceitando aqui a Cristo, mas este é o primeiro passo. Mas tem que ter a conversão. Sem a conversão, não tem como desfrutar de tudo isso, dessas promessas. Por exemplo, a promessa de salvação eterna, de vida eterna, e tantas outras promessas que o Senhor dá, mas para as pessoas que têm a sua vida realmente convertida, transformada, direcionada para o rumo celestial mesmo, né?
Maravilha, né? Falando aqui um pouco do primeiro subtópico, né? A palavra infalível de Deus. A irmã Sônia até tocou agora nesse ponto, no último ponto desse subtópico, né? A Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para a nossa vida. Olha só, a Bíblia é a fonte, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. Se ela é a fonte de promessas, tanto para a vida eterna, quanto para a nossa vida, enquanto estivermos neste mundo, porque a Bíblia, o Senhor, ele fala da salvação. E quando a Bíblia fala da salvação, não quer dizer salvação apenas da nossa alma, que é o nosso principal objetivo de permanecermos na presença do Senhor, mas a salvação dos livramentos, a salvação dos acidentes, a salvação de todas as mazelas da nossa vida. E como ele é a fonte, o que é que tem acontecido na nossa humanidade, na nossa sociedade? A falta de desejo por uma busca incessantemente de Deus. É a falta de ir nessa fonte. É a falta de querer saciar a sua sede na fonte de vida eterna, que é Jesus Cristo. Se eu tenho uma fonte de água, eu estou num deserto, logo ali na frente está a fonte de água, que nem Agar, me veio agora aqui na mente aqui, a palavra do Senhor. Agar estava errante pelo deserto, tinha sido expulsa de casa, tinha sido mandada embora, a sua água acabou, e ela estava ali, já deixou seu filho à distância para morrer, porque não tinha mais para onde ir. É quando o anjo do Senhor, é quando Deus se manifesta a ela, dizendo: eu ouvi o choro do menino. Aí a Bíblia vai dizer lá que Deus abriu os olhos dela, e ela olhou, tinha uma fonte de água bem em frente a ela. Mas como isso pode acontecer? Só quando Deus abriu o olho da pessoa, para que ele possa entender e compreender que a Bíblia é fonte da palavra de Deus e que a sua palavra ele vela, como disse o versículo que o presbítero Silvio leu, para cumprir na nossa vida. Porque o comprometimento de Deus é com a sua palavra. A partir do momento que eu tomo posse dela, que eu me aproprio dela, ele vai fazê-la cumprir na minha vida, porque ele é fiel. Louvado seja Deus. Verdade. Números, lá no livro de Números, nós vamos nos deparar com a situação de Baraque, e Balaão. Baraque contrata Balaão, para profetizar, lançar palavras de maldição contra o povo de Deus. Então, ou seja, quando o Senhor falou de abrir os olhos, me veio na cabeça, por quê? Porque o anjo do Senhor se põe de pé no caminho com a espada desembainhada, a jumenta contempla, mas Balaão não entendeu. Ela desvia, ele açoita a jumenta, a segunda vez acontece, ele açoita a jumenta, na terceira vez que a jumenta deita, Balaão açoita a jumenta de novo, é quando Deus abre os olhos de Balaão, ele contempla o anjo, se curva, e desenvolve aquela conversa. Então, ou seja, precisa se abrir os olhos. A missionária falou sobre a questão da conversão. Essa conversão, hoje, ela se tornou um pouco mais difícil por falta do temor no coração do homem. A falta do temor no coração do homem faz com que muitas pessoas, quando ouvem a palavra de Deus vai falar lá em João, que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo divino. Então, quando ele recebe aquela palavra ali naquele momento, ele dobra o joelho, mas quando ele levanta dali, parece que fugiu da mente dele, parece que Baraque se aproximou dele, e começou a colocar palavras na mente dele, e ele perde o temor de Deus rapidamente. Então, hoje nós estamos vivenciando isso. Pessoas que aceitam, entre aspas, se convertem, mas dentro da realidade não tem o temor de Deus e acaba deixando e não se tornará participante das promessas de salvação. Bênção do Senhor, Bênção do Senhor. Dentro dessa temática,
Eu sempre costumo fazer uma alusão, né, de uma criança que brincava na sala da sua casa e, brincando na estante, achou um livro e perguntou para ele: papai, que livro é esse? Ele disse: meu filho, não mexe nisso aí, que isso daí é a palavra de Deus, não toca nisso daí, porque é a Bíblia Sagrada. E aquela Bíblia cheia de poeira, e a criança disse assim: papai, por que, se é a palavra de Deus, por que nós não devolvemos para ele, já que aqui a gente não usa para nada? Você que tem uma Bíblia na sua casa que está empoeirada, você está deixando de ir na fonte. Você está deixando de saciar, né? De curar sua alma, de curar o seu espírito e de curar o seu corpo. Quem sabe até muitas das vezes vivendo uma vida de amargura, não consegue liberar perdão, abrindo aqui um leque, né? Não consegue liberar perdão e vive uma vida amargurada, né? E tem uma Bíblia lá, mas não vai na fonte. E a Bíblia diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha só, perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado. Se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Isso é forte, irmão. Assim como nós temos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação. Se você não consegue liberar perdão, Deus ele não vai te perdoar. Deus ele não vai curar a tua alma, curar o teu corpo físico, e você precisa fazer isso. Pastor Edivaldo. O problema que as pessoas possam entender, nós já até falamos isso uma vez numa pregação nossa, que as pessoas se acham que estão acima de Deus. Por exemplo, se Deus é um Deus de perdão, um Deus que perdoa, por que nós, que somos sua criação, não perdoamos também? Então, quando eu não perdoo um irmão, eu estou me colocando acima de Deus. Se Deus é perdão, Deus perdoa. Né? Eu estou me colocando acima daquele que é sobre tudo. Né? E estou deixando de receber as promessas de Deus na minha vida, porque está lá, é condicional. Exatamente. Né? É condicional. Perdoai a quem nos tem ofendido, assim como nós temos perdoado. Né? Então ela está lá com uma condição. Né? E quando eu não obedeço a esta condição, eu estou deixando, né, de viver essas promessas que são infalíveis, que Deus é fiel para cumpri-las na minha vida. Ele não reconhece a santidade de Deus. É forte. Não reconhece. Moisés, ele tinha a promessa para ele entrar na terra prometida. Era uma promessa para ele também, era para todos. Ele estava incluso nessa promessa. Mas ele não entrou. Por quê? Porque não reconheceu a santidade de Deus quando Deus pediu para ele falar com a rocha. Ele não falou, ele bateu na rocha. Então ele desonrou a Deus diante de um povo, diante de uma multidão, infelizmente. Mas o Senhor teve misericórdia da vida dele. Né? Mas é isso que tem acontecido com muitas pessoas. Por não honrarem a santidade de Deus, têm perdido as promessas, porque as promessas elas podem não se cumprir na vida de muitas pessoas, justamente por essas questões aí. Tá? Bênção de Deus. Segundo ponto, pastor Erivelto, Deus não mente e nem se arrepende. Isso é uma questão interessante, que tem causado até uma certa, digamos assim, dúvida na mente de muitas pessoas, porque compreendem isso como um texto que contradiz, né, os demais, alguns outros textos. Já que Deus não mente, Deus não se arrepende, então por que ele se arrependeu de ter feito o homem, né? Então, esses são termos teológicos que também são tratados lá na EBD, né? A gente tem todo esse cuidado nas nossas aulas, a irmã Sônia está aqui como testemunha disso. Nós temos tido esse cuidado de transmitir aos nossos alunos esses conceitos teológicos que são importantes, né? Principalmente quando se trata de uma questão dessa. Quando falamos de Deus, que Deus não mente, não se arrepende, é lógico, evidente que vão usar aqui termos como antropomorfismo e antropopatismo, né? Que são, o antropomorfismo é você atribuir características humanas a Deus. O antropopatismo é você atribuir sentimentos humanos a Deus. Então, quando se diz assim, Deus se arrependeu, Deus esqueceu-se, né? Ah, Deus lembrou de Noé. Mas como que Deus lembrou? Ele não é onisciente? Como é que ele vai lembrar? Deus nunca esquece de nada. Mas são esses termos justamente esses aqui. Antropopatismo, que são
características, dando a Deus atribuições, né, de sentimentos humanos a uma divindade. Então, por isso que diz, Deus esqueceu-se, ou Deus lembrou-se, né? Ou a questão de que Deus se arrependeu. Então, a gente consegue resolver essa questão aí usando esses termos teológicos, esses argumentos, tá certo? E aqui a questão, Deus não mente nem se arrepende, é justamente isso, tá? Que nós podemos destacar esses dois pontos aqui. Então, antropomorfismo e antropopatismo são os dois termos. Que é o antropomorfismo? São recursos linguísticos que atribuem características humanas a Deus. O que é antropopatismo? São recursos linguísticos que atribuem sentimentos humanos a Deus. Então, como a Bíblia foi escrita por humanos, para humanos, lógico que eles vão se utilizar desses recursos linguísticos. Tá certo? Maravilha. Uma Sônia Presbítero alguma? Até porque, humanamente falando, nós temos essa limitação no nosso dicionário. Nós não temos como ter um termo além disso para poder colocar nesse comportamento em si de Deus. Então, nós temos que, como você disse, né, foi escrito do homem para o homem. Para o homem, né? Para a então, tem que ter para que o homem possa compreender, eu tenho que usar uma linguagem que ele vá compreender, né? Mas não que a palavra de Deus venha se contradizer, né? Há pessoas que se apegam disso. Aí até que ele colocou, né, o autor da revista, uma aparente contradição. É uma aparente. Porque quando nós vamos estudar, daí a importância de nós irmos para a escola bíblica dominical, para nós aprendermos e termos a segurança de poder um dia, se formos questionados acerca da nossa fé, podermos explicar. E já estou deixando aqui uma entradinha para o tema da próxima revista, que a gente vai falar aqui no finalzinho do programa, acerca do assunto temático da próxima lição do primeiro trimestre de 2025. E até falando aqui quando Jesus ele esteve nesta terra, ele sendo Deus, ele não usou para trazer para o homem o evangelho, falar das coisas celestiais para revelar. Ele diz assim, olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Porque ele não poderia falar de algo celestial onde ninguém nunca foi. Então ele usa as coisas terrenas para revelar as espirituais. Aquilo que está aos olhos do homem para mostrar para ele verdade de vida eterna. Olha, vocês são o sal da terra. Aí a gente poderia falar das qualidades do sal. Olha, vocês são a luz do mundo. Aí o homem já ia entender a importância da luz. Então ele se usou das coisas terrenas para revelar as celestiais. É como João, tendo a visão celestial, ele dizendo lá, né, em Apocalipse, que ele contemplava as ruas como de ouro e de cristal. Como ele está vendo numa visão, a Bíblia não está dizendo que lá ele viu as ruas todas de ouro, ou toda de cristal, não, as ruas são como ouro. Então, para revelar para o entendimento humano de como é maravilhoso, de como é grandioso aquilo que nos está preparada, então, ele diz, olha, as ruas são como ouro, como cristais, para que o homem pudesse entender uma maior a grandeza, compreensão, né? uma maior compreensão, para entender as coisas grandiosas que nos esperam. Então, ele falou, são como ouro, são como cristais, né? Para que nós pudéssemos entender a questão daquilo que está nos preparado para nós. O pastor falou aí dessa questão, Deus não mente, nem se arrepende, né? Muito bem explicado, muito bem colocado. Terceiro tópico da lição, as inefáveis promessas de Deus. As infalíveis promessas de Deus. Nós temos aqui três promessas muito... Aquilo que eu acredito que são as fundamentais para as nossas vidas, para a nossa fé cristã. Primeiro, salvação. Promessa de salvação. Um plano glorioso foi traçado, né? Antes mesmo da fundação do mundo já existia esse plano. Ou seja, como diz o autor do texto, não foi uma surpresa para Deus o cair do homem. Não foi algo, me surpreendeu, eu não esperava. Não. Deus já sabia.
da situação, né, do que aconteceria. Por isso foi feito aí, foi projetado, né, houve um plano, houve um planejamento glorioso para que a raça humana pudesse ser salva. Então é esse primeiro ponto aqui, o primeiro tópico. O primeiro tópico vai falar sobre isso, sobre o plano glorioso do Senhor, né? Então, assim o ministério da salvação foi revelado como promessa infalível de Deus. E tem um texto em Apocalipse 13:8 que diz assim, ó, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então já existia um plano bem antes da queda do homem. Deixa bem claro salvação. isso, desde a fundação do mundo, Desde né? a fundação do mundo. Então, isso aí serve para nós, você amado ouvinte, que talvez ainda não tenha entregado a sua vida a Cristo, saiba que existe um plano de salvação para você. Ou seja, faz parte, né? Todos fazem parte desse plano, não é isso? Sim. Todos fazem parte. Olha o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo de número 10, e no versículo 16. Isso aqui são palavras de Jesus. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus está falando daquele aprisco, povo de Israel. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, ou seja, isso aí, gentios, chegou até nós. Essas outras ovelhas que Jesus está se referindo aqui, somos nós. Então, é você que está aí do outro lado, que ainda não entregou sua vida a Cristo. Essas promessas, elas também foram feitas para você. Então, ou seja, para toda a humanidade, assim como Paulo, quando houve aquele episódio lá em Atos, que o carcereiro, ao ver que deu o terremoto, se abriu as cadeias, o carcereiro queria tirar sua vida ali, Paulo intervém e diz, o que eu tenho que fazer, né? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Então, ou seja, é para todos, né? É para todos. Então, você, nosso ouvinte, amado ouvinte, você faz parte dessa promessa. Basta você crer, né? Basta você confessar a Cristo, crer e seguir os seus passos, né? Não é somente, às vezes tem religiões por aí, tem pessoas, na verdade, perdão, que diz o seguinte, crer somente. Ela confessou o nome de Jesus, mas quando você vai ver, ela não está andando segundo a palavra de Deus, segundo os conselhos de Deus, né? Ou seja, que a missionária já tinha falado sobre a conversão. Então é importante essa confissão, é importantíssima a conversão do ser humano, mas é importantíssimo também o ser humano ele caminhar, né? Andar nas pisaduras de Cristo, ser imitador de Paulo, que Paulo diz, né? Sejam os meus imitadores. Então, é seguir o Evangelho. Além dessa questão da salvação, que é uma promessa, também existe a promessa de eternidade, de vida eterna, né? Lá em 1 João capítulo 2, versículo 25, diz assim, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, existe promessa de vida eterna para aqueles que creem no Senhor, para aqueles que acreditam, né? Também João 11, capítulo 11, versículo 25 e 26, diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá, e todo aquele que vive em mim nunca morrerá. O que o homem mais almeja hoje? Hoje, ninguém quer morrer, né? Ninguém quer morrer. Hoje o homem quer viver tantos anos. Aqui já pula até para a questão aqui, para nós adiantarmos um pouco, o terceiro, sobre né? a esperança forjada na promessa infalível de Deus. Então, as pessoas buscam na medicina, no avanço da medicina, em todos os recursos científicos, tecnológicos que possam existir, viver mais. No entanto, existe promessa de que depois, até antes do dilúvio, o homem vivia centenas de anos. Depois do dilúvio passou a ser 120, aí depois foi para 70, parece que foi diminuindo, né? Se chegar a 80, legal, mas passou disso, já é fadiga, já é canseira e coisa do tipo. Então, mas o homem busca a expectativa de vida hoje da humanidade, ela é pouca. Ela é pouca diante de todas as... Mas por quê? Por conta do pecado do homem, por isso que é pouca, né? Senão viveríamos bem mais, se não fosse o pecado do homem. Mas é assim, no entanto, devemos entender que um dia a nossa vida vai findar.
Não existe, não tem como. Aqui ele usa uma palavra interessante que é inexoravelmente, que é algo que é inevitável. Inexoravelmente é inevitável. É algo que é inflexível, que é implacável. Ou seja, um dia o ser humano, todos nós, nos depararemos com a morte. Não teremos como fugir disso. Não teremos como fugir disso. Mas qual é a nossa esperança que está forjada nessa promessa infalível de Deus? Qual é a esperança? O que está forjado? A esperança está forjada. É como se tivesse pego uma forma, colocado a esperança nessa forma que nós conhecemos como a infalibilidade de Deus das suas promessas, de que nós, um dia, mesmo depois de morto, Ele nos ressuscitará. Então, é nessas promessas que nós nos apoiamos. Maravilha. Então, estamos chegando ao final aqui, né? Já, pastor Erivelto pode dar uma pequena palavra aí, finalizando. Depois a gente vai finalizar aqui com a irmã Sônia Regina. Bom, eu agradeço antes de tudo, né? Obrigado pelo convite mais uma vez, e entendamos isso, que as promessas de Deus, elas se cumprem na vida daqueles que creem. Ela não é só é para todos, a promessa de Deus é para todos. Então você, nosso amado ouvinte que está à escuta deste programa, que você possa neste momento entender de que buscar o Senhor e se converter dos seus maus caminhos são os passos fundamentais para que você possa desfrutar dessas promessas de Deus. Graças a Deus, né? Então, meu amado ouvinte, amigo que está a nos ouvir, você que vai acompanhar esta pré-aula aqui, este pequeno debate no nosso canal no YouTube, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família, e continue nas caminhadas de Cristo, porque as promessas de Deus irão acontecer na tua vida, na tua família. Irmã Sônia Regina. Eu quero concluir a minha fala, é pena que o tempo ele voa, né? Eu dá vontade de continuar falando mais aqui acerca dessas promessas do Senhor para nossas vidas. Mas eu concluo dizendo o seguinte, para todos os nossos irmãos em Cristo, para todos os ouvintes, sejam participante ativo da Escola Bíblica Dominical. Esse ano eu tive a honra de estar trabalhando e tenho sentido um prazer muito grande, né? A visão que eu tinha da escola dominical, ela aumentou muito mais. É um trabalho que nos dá um prazer, porque é o ensinamento da palavra de Deus, é motivar o povo a estar ali se empenhando em buscar o alimento. Porque eu gosto até de dizer, eu até tenho um pequeno estudo que eu escrevi há alguns anos, que diz assim, você é aquilo que você come. Então, tem muitas pessoas hoje raquíticas espiritualmente, na fé, muitos estão desanimando porque falta de alimento espiritual. E a escola dominical, e diga-se de passagem, tem gente que por aí, né, não sei nem se vou ser polêmica agora, né, porque eu estou atrás de culto de libertação. O melhor culto de libertação é a escola bíblica dominical. A própria palavra diz, né? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E como nós podemos ser libertos? Através do conhecimento desta palavra. A lição que nós vamos ter no primeiro trimestre, a revista, ela vem com matemática de Em Defesa. O comentarista é o pastor Ezequias Soares. E a temática da revista do próximo trimestre, o primeiro de 2025, é Em Defesa da Fé Cristã. Combatendo, escute bem aí, combatendo as antigas heresias que se apresentam com uma nova aparência, ou seja, as heresias permanecem querendo se infiltrar no meio do povo de Deus. Mas como podemos combater? Conhecendo a palavra e também defendendo a nossa fé. Eu vou dar uma lida rapidinho aqui, o que vai ser, né? Esse primeiro trimestre, as lições que nos aguardam. Escute aí quão importante é. Eu até penso assim, né? Eu tomei a liberdade de dizer que isso aqui seria até um discipulado para muitos cristãos, que diz assim, olha, primeira lição, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, somos cristãos, a encarnação do verbo, Deus é tríuno, Jesus é Deus, o Filho é igual com o Pai.
as naturezas humana e divina de Jesus. Jesus viveu a experiência humana. Quem é o Espírito Santo? O pecado corrompeu a natureza humana. A salvação não é obra humana. A igreja tem uma natureza organizacional, perseverando na fé em Cristo. Essas são as lições que nos aguardam no primeiro trimestre de 2025. E eu convido a você a fazer parte dessa escola, a se empenhar, e motivo aqueles que são professores, assim como o pastor Elivelto, que venham buscar cada dia mais se alimentar na fonte para poder transmitir essa palavra. E eu quero agradecer o convite dos nossos nobres irmãos por estar aqui, né? Como diz, pena que o tempo é pouco, senão a gente vai falando muito mais. Eu quero agradecer aqui a minha participação nesta manhã. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Até o próximo programa, se Deus quiser.